Salve, meus nobres, um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã neste dia 27 de fevereiro de 2021. Hoje analisaremos a coletiva da diretoria administrativa do Clube de Regata Vasco da Gama, concedida ontem na sala de benemérito do Clube A Vasco TV. Lá estavam presentes o presidente do clube, Carlos Roberto. Desculpa. Lá o presidente é o Jorge Salgado, o vice-presidente é o Carlos Roberto Osório, o segundo vice-presidente Paulo Duque Estrada, o VP de financeiro, controladoria Adriano Mendes e o diretor executivo, também não é VP, diretor executivo Alexandre Pássaro. Vamos ver qual é o meu entendimento sobre essa coletiva logo após a vinheta. Eu sou Puximalda, sou felicidade, vou balançar toda a cidade. Salve, meus nobres, já chega largando o dedo no like, você está no canal do Maca Vasco, eu sou o Sérgio Maca. Se você é novo nesse canal, a marquinha vermelha aqui já te leva para o link da inscrição, se não aqui no YouTube, não inscreva-se lá. No canal aqui, você todo dia às 7 horas da manhã tem um resumo das notícias mais importantes do nosso Vascão, com meus comentários para a gente exatamente criar o debate aqui neste YouTube de meu Deus. Se você deixar o like, mais vascaínos vão ter acesso a esse vídeo, você vai ajudar ao nosso trabalho aqui do nosso Vascão. Beleza? Hoje, como dito, vamos falar sobre a coletiva daqueles, né, que comandam o Vasco da Gama. Mas aqui especificamente hoje falaremos exclusivamente do presidente Jorge Salgado da Massa, o Salgadão da Massa. O Jorge Salgado é aquele lá que a princípio sim é o que comanda o Vasco da Gama. Dessa forma, vamos a alguns primeiros pontos aqui. O primeiro ponto é que finalmente estão utilizando, aí eu acho um ponto positivo, a estrutura da Vasco TV. Inclusive anunciaram a Vanessa Ritt como apresentadora e comentarista do pay-per-view que terá do Campeonato Carioca. Exatamente, para mim sempre defendi a utilização da estrutura da Vasco TV para essas coletivas, entrevistas, quando obviamente são institucionais, não são da pessoa física, de candidatos nem nada. Inclusive, já vale a sugestão, vocês não querem aproximar a torcida para essa nova editoria? Coloca toda semana, durante 1 hora ou meia hora, uma entrevista coletiva com cada executivo de cada pasta do Vasco da Gama. Segundo, eu acho incrível que aqui é a primeira crítica, grande crítica que eu faço para esta diretoria e ao Vasco da Gama. Ninguém, absolutamente ninguém, depois de 5 dias concretizado o rebaixamento, quarto rebaixamento do Vasco da Gama, novamente o quarto rebaixamento do Clube de Regata Vasco da Gama, porque nós fomos rebaixados no domingo, nós não fomos rebaixados na quinta-feira. Ninguém desta diretoria vem a público, em nome do Vasco da Gama, pedir desculpa aos seus torcedores. Não estou nem falando que eles têm uma parcela grande de culpa, ao meu ver, tem a sua parcela de culpa assim, do rebaixamento, mas nem isso, é como instituição Vasco da Gama, através daqueles que o comandam, pedir desculpa por mais uma vergonha, mais um ano vergonhoso do Vasco da Gama, do clube, para os seus torcedores. Ninguém vem, eles em momento algum pedem desculpa para o Vasco da Gama, para os torcedores. Eu estou falando, é o Vasco da Gama pedir os torcedores. Não estou falando dessa diretoria pedir desculpa, não. O Vasco da Gama pedir desculpa aos torcedores. Isso me revolta, isso me enlouquece. E depois o Jorge Salgado falou que esperou o campeonato terminar para ter certeza do futuro, mas o Vasco já estava rebaixado no domingo. Vai ter certeza de que futuro? Porque ainda tinha um jogo que se ganhar tem anulação. Não, o Vasco já estava rebaixado. Na verdade, o Vasco já está rebaixado já tem um tempo. Então essa é a crítica. Eu queria ver alguém desta diretoria, em nome do Vasco, não estou nem falando da diretoria, mas em nome do Vasco, pedir desculpas à torcida vascaína pelo quarto descenso em apenas 12 anos, que é uma mancha na história do Vasco da Gama. A terceira,
Que coletiva chapa branca do caramba, hein? Chegou aos finais, as perguntas, são sempre meus repórteres, perguntas chapa branca, se a torcida vai ter junto, pô, é só levantar para os que os caras querem falar. Ninguém virou e falou, aqui, cadê os 70 milhões que você falou na campanha e não apareceu? É isso? Porque o Luxemburgo não continua como técnico? Aconteceu alguma briga? Porque era o técnico que realmente vocês queriam contratar? Não sei, outras perguntas, né, mais específicas, que criassem realmente mais um debate. Eu achei depois uma coletiva muito chapa branca, muito vergonha. Agora vamos falar alguns tópicos das entrevistas do Jorge Salgado. E aqui, deixando lá sempre seu like nesse vídeo, porque assim você leva essas críticas para outros vascaínos, até para eu saber se a opinião deles é em conforme a minha. Eu acho que o maior ponto é que eu vou botar o tópico, reestruturação do clube. Informou que a dívida pulou de 600 milhões para 700 milhões. Esse é o primeiro adendo que eu faço. Essa dívida, a princípio, que eu pude apurar e tudo, está muito mal explicado. Na verdade, parece que no balanço deles colocaram um valor de contingenciamento, ou seja, é um valor resguardado que é para pagar futuras condenações e demandas judiciais, principalmente as trabalhistas, que é de em torno de 60 milhões, eles estão considerados como dívida. Ao meu ver, não, porque ainda não é um valor a ser pago certo. De acordo com aquele risco daquela demanda judicial, eles entendem que podem gastar um X. Então, ao meu ver, não é dívida. E, na verdade, eles fizeram esse movimento, que, ao meu ver, se eu estiver errado, por favor, escrevam aqui nos comentários. Se no final do ano eles fizeram um movimento reverso, ou seja, esse contingenciamento não é para ser caracterizado como dívida, e vierem falando que pagaram 6 milhões em dívidas, aqui, não vem com essa história não. Vamos ficar de olho no final do ano para quando aparecerem o valor da dívida e pagamento. Beleza? Ele reconhece o baque que foi a queda no orçamento para a segunda divisão, né? Será de cerca de 100 milhões de receita, e já avisou que terá corte de despesas e demissões, ajustes nos contratos de atletas e fornecedores. Isso cria-se um sentimento de segurança muito grande no clube. Já está falando que muitos funcionários vão ser demitidos, isso ele falou. Renegociação de atletas, e o cara tem contrato, o Vasco tem que cumprir. Vai renegociar atleta, por exemplo, com o Leandro Castan? Primeiro, tem que pagar o salário, que vocês sabem que depois de 3 meses eles podem pedir a rescisão contratual na justiça, e o Vasco ainda tem que pagar até o final do contrato. É complicado, né? Então, assim, beleza, a gente sabe que são esses atos, mas ao meu ver não era isso que eu queria escutar, não, porque a gente sabe que isso vai acontecer, mas não pode o presidente do clube falar que a reestruturação vai ser essa. E ademais, questão de soluções simples, né? Todo mundo sabe, cortar despesas no fornecedor. Assim, soluções muito simples, muito simplérrimas para mim, ao meu ver. Falou que os primeiros meses serão muito difíceis até se adequarem à realidade do orçamento. Período de muito trabalho e luta também. Mesmo papo, né? É muito trabalho e luta, é o mínimo que a gente espera de alguém que está lá no Vasco da Gama, né? E os salários, a princípio, continuarão atrasados, e lógico que essa meta é pagar os salários em dia. É uma meta, não estipulou quando, não fazem a menor noção de quando vão regularizar isso, apenas colocam que é uma meta, mas é óbvio, foi uma meta do Alexandre Campelo, foi uma meta do Eurico Miranda não conquistada, e ficou por isso mesmo. Então eles não vêm falando metas, olha, até dia, tal, o planejamento é esse, não, ninguém falou nada disso, só falou que serão momentos muito difíceis. Um papo muito vago, ao meu ver, muito vago. Falou novamente que pagaram 2 folhas salariais. Novamente, um papo de herança maldita, que é assim você justifica os salários nunca estarem em dia, porque você sempre está pagando no passado. Beleza? E essa história de pagarem 2 folhas salariais, até agora não vem informando como pagaram. Com que dinheiro? Antecipação da venda do Natan? Antecipação do patrocínio da Van? Empréstimo com Carlos Leite? Como é que pagaram? Na verdade, você só está pegando o débito do salário e postergando lá para frente, né? Porque você faz o empréstimo agora, você ainda aumenta o valor do débito e posterga esse pagamento. Então, mérito nisso, cadê? Falam, então não mostram como é que pagaram. Há algum mérito? Se você antecipou a verba do patrocínio da Van, qual o mérito disso? O mérito do velho da Van, que deu uma porrada lá de dinheiro no Vasco e nem estava esperando ser rebaixado. Quer dizer, vim com isso, faltou, por isso, entrevista chapa branca.
Senhor, você falou que pagou 2 fulados, de onde é que veio esse dinheiro? Só isso que eu queria saber. Beleza? Falou também, depois nas respostas, aí sim eu achei uma provocação, contribuições de pessoas físicas, explica que o Vasco estava numa situação que não podia nem recorrer ao sistema financeiro, que essas pessoas santificadas vieram ajudar e que no decorrer da gestão dele espera-se que isso nunca mais aconteça. Enfim, não dá prazo novamente, só fala o que tem que ser falado, é que isso nunca mais aconteça. Papos vagos, palavras ao vento, não falou quando vai ser, qual vai ser a gestão, o que vai ser efetivamente feito no financeiro para evitar isso. Enfim, bem vago nessa parte de reestruturação do clube. Resumindo, falou que não todo mundo fala, mas sem dar as ações concretas. Quanto ao rebaixamento do Cruz Maltino, galera, dê seu like aí, beleza? Não se esqueça, larga o dedo no like. O rebaixamento do Cruz Maltino. Ele aguarda uma resposta da CBF, mas já falou que o Vasco não merecia o rebaixamento, porque o time não era inferior de muitos que ficaram na sua frente. Isso todo mundo já falou, mas foi rebaixado mesmo assim, então mereceu. Se não ganhou, mereceu o rebaixamento. Reclamou das intervenções do VAR. Aí que eu faço esse adendo aqui. Novamente, o VAR prejudicou demais o Vasco? Prejudicou. A arbitragem prejudicou demais o Vasco? Prejudicou. A gente via claramente lances que não foram chamados no VAR em jogos do Vasco, que lá em outros clubes chamaram, o VAR errado. A própria CBF admitiu que houve erro no Bahia, que o absurdo que aconteceu no Internacional. Mas isso não foi o fator preponderante para o Vasco cair. Vasco, me desculpem, eu sei que assim vocês talvez não concordem, mas o Vasco mereceu cair. Fez de tudo para cair. Uma equipe com jogadores fracos, não vencedores, uma falta de estrutura. Essa nova diretoria não soube administrar bem o departamento financeiro para que ele saísse do rebaixamento, porque tiveram oportunidade para isso. A antiga, então, montou um elenco pífio, abandonou o futebol na época da candidatura. Então, o Vasco, como instituição, fez sem merecer. E é óbvio que prejudicado por demais do VAR. Afinal de contas, por um ponto, na verdade, que a gente foi rebaixado. Na verdade, nem por um ponto, em saldo de gols, né? Enfim, é muito triste isso. E outra também narrativa que eles falam muito, e o que eu reparto que eu acho muito errado. Ele fala que eles deram as melhores condições para o departamento de futebol promover essa reação e fugir do rebaixamento. Eu acho aqui uma leviana tentativa de eximir-se de qualquer responsabilidade para colocar em cima dos jogadores e da comissão técnica. Porque eles falam o seguinte, olha, diretoria, estou chegando agora, eu estou dando, fiz um plano de 15 dias, ao qual já com a derrota do Internacional já não funcionava, eu estou fazendo de tudo aqui para vocês, paguei aqui uma folha salarial, vocês aí que se virem em campo e não conseguiram se virar em campo. Então, não gosto dessa narrativa, eu achei errada, para mim é uma tentativa banal de eximir-se da responsabilidade pelo rebaixamento, colocar-se integralmente na comissão técnica e nos jogadores, beleza? Esse é o meu ver. Obviamente, colocar na gestão passada, né? Já que eles já falaram também que não foram eles que contrataram o time. Enfim, quanto à reestrutura do futebol, não obstante estarem aguardando a decisão do STJD quanto à anulação do jogo contra o Internacional, o que pode dar um alívio ali, tentarmos ainda ficar na primeira divisão, eles já iniciaram a reestruturação e já informaram José Luiz Moreira, o Zé do Táxi, já não é mais o VP de futebol. Beleza, mas aguardou o final do campeonato. Tá tranquilo, eu por mim já teria demitido ele já desde o começo do campeonato. Ali deve ter tido pressão dos jogadores, alguma coisa interna para mantê-lo. Enfim, mas ele já não é mais o VP. Quem é? Também não informou ainda não. Um mês de gestão, eles são candidatos, é porque a gente esquece que é um mês de gestão só. Mas eles já prepararam a candidatura já desde agosto, sei lá, um ano, e não tem um VP de futebol. Um absurdo, tá querendo vender essa vaga para alguém? E engraçado, ele dá uma indireta para mim ao Eurico, quem sabe, falando que esse VP será pautado pelo profissionalismo e que aquele VP antigo de ir nas federações não mais existirá. Ficou vago isso, eu não sei o que ele quis falar acerca dessa questão aí. Deu indireta ao Eurico? Não vamos ter um vice-presidente do Eurico, pelo menos o mínimo que ele faz, acho que o Eurico, que todo mundo parabeniza o Eurico Miranda, é essa luta que ele tinha nas federações, na CBF, esse espaço que o Vasco tinha, que perdeu por demais qualquer espaço nas federações, né?
E é exatamente isso que ele não vai ter no vice-presidente de futebol dele. Complicado, ficou muito, parece que ele soltou assim, depois, falei besteira. Enfim, não é a primeira vez que ele faz isso. Vamos lá, sócios e investidores. Falou mais do mesmo, né? Farão campanhas para atrair a torcida e investidores. Reconhece até que não tem uma empatia junto da torcida, fala que tem que realmente voltar o torcedor, tem que atrair o torcedor a mais para o clube. O torcedor é o maior ativo do clube, sem um torcedor, o clube não existe, beleza, muito bonito, mas enfim, não vou nem entrar na discussão das eleições. E para entender, na hora que o torcedor perceber que as pessoas dessa gestão são sérias e querem levantar o clube, o torcedor voltará. Tá difícil perceber isso, né? Inclusive, essa falta de empatia da diretoria com o torcedor de não vir pedir desculpas, de 5 dias depois do rebaixamento, dar uma entrevista coletiva chapa branca total e ficarem por isso mesmo, não reconhecerem que foi uma mancha muito negativa para o Vasco da Gama. É assim que querem criar uma empatia com a torcida. Eu acho que já está começando errado. Ele falou ali, inclusive, em buscar um patrocinador mais para o CT e terminar a obra. Isso me deixou preocupado, porque parece que se não tiver esse patrocinador, ou eles vão fazer a vaquinha e a torcida deve estar um pouco cansada com isso, então o CT não será terminado. Muito complicado. E o que eu falo, como é que eles ainda não pensaram nisso? Já não foram atrás desse projeto? Não tem nada para ser mostrado concreto nessa parte de questões de campanha. Olha, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Tanto não tem que me parece assim, o Vitor Roma, agora no Twitter, fala assim, a gente vai nesse final de semana apresentar o pay-per-view do Campeonato Carioca. Ele já tá batendo a porta, o Campeonato Carioca, eu já acho que, se não me engano, é na quarta ou na quinta-feira da semana que vem. E vem agora falar do pay-per-view pro torcedor. E olha que é um pay-per-view concorrente, que parece ter a do Vasco, a das telefonias e tudo mais. Enfim, ainda tem a TV aberta. Eu não sei quem vai querer contratar esse produto. Aí, por fim, referente ao sócio torcedor, falou que aqueles que façam campanha sócio zero não são vascaínos. Novamente, eu nunca vou apoiar uma campanha sócio zero. Agora, eu não os considero não vascaínos. Eu considero, sim, um protesto pacífico, de uma forma de uma empresa, dos torcedores fazerem, e depois é um caminho natural que está sendo tomado. A gente não saiu de 180 mil sócios torcedores para 78 mil, que está girando agora em torno, de uma noite para o dia, porque um youtuber falou isso. Não, é um caminho que o clube veio traçando junto com o seu torcedor, esse desânimo, esse desapego do torcedor com o Vasco, e não querer mais investir no time, não consumir mais o time. E o dinheiro é de cada um, então não considero ser menos vascaíno. Acho um erro dele vir falar. Ele podia ter humildade de falar, olha, eu compreendo porque o torcedor vascaíno está se afastando do clube, mas aqui é minha luta em trazê-lo. Bom, seria muito mais bonito falar isso. Aí falou da oposição, que aceita a oposição ser crítica, positiva, mas que ela, na verdade, faça essa crítica, faça essa positiva e que venha ajudá-los a construir o clube, a reconstrução, né? Falou que aquela crítica de maneira vazia serve para nada. Aí entra no subjetividade, a subjetividade, né? O que é uma crítica vazia para ele, o que não é uma crítica vazia para a oposição. Enfim, parece que o clima de guerra vai continuar, porque ontem alguns sócios da chapa Sempre Vasco, da Mais Vasco, sei lá, mais ligada a eles, pediram a abertura de um procedimento disciplinar para o principal, Alexandre Campelo, Roberto Monteiro, Silvio de Godoy e não é Alberto Valentim, não, é Valentim, que são esses 4 aí que ocupavam os poderes antigos do Vasco, né, para um processo disciplinar. Em último caso, podem ser até expulsos, mas vamos acompanhar aí no decorrer. Quer dizer, eles vieram com discurso de pacificação, mas já estão querendo briga com a oposição. Cuidado só com a caixa as bruxas do nada, isso será objeto de um vídeo posterior. Algumas frases que eu tirei aqui do Salgadão da Massa, do Jorge Salgado. O sucesso não só são as vitórias. Quando você cai e se levanta também é um sucesso. Lógico, né? O Vasco será diferente para daqui para frente, voltaremos mais fortes à primeira divisão. Isso é o que todo mundo espera. Não importa se você já torceu para um candidato ou não, todo mundo espera que o Vasco seja diferente e volte muito mais forte para a primeira divisão. Porque
Porque do jeito que está, estamos indo sim para o final desta instituição. O Vasco não aguenta ficar na segunda divisão, montar times medianos e tudo mais. Olha lá, não aguenta. Beleza, meus amigos? Aqui, ó, dê seu like aí e vamos para a conclusão do que eu achei. Para mim, eu vi muitos elogios para o discurso do Jorge Salgado, que ele está sendo muito realista, sem bravatas, né, a palavra da moda, né, sem bravatas. Para mim, contudo, eu vejo um discurso que muito me preocupa, pois falo que todo mundo sabe. Ele falou o quê? Que todo mundo sabe que o Vasco está numa situação muito difícil financeira, que é um momento muito difícil, perda de arrecadação da pra queda. Ele falou que todo mundo já sabe, mas não trouxe qualquer novidade, é isso que me incomoda, não trouxe qualquer planejamento, cara. 5 dias após o rebaixamento, não trouxe nada. Na verdade, são soluções que a gente já viu há muito tempo. Quando ele fala da pessoa física, ele espera não utilizar mais, mas ele não falou que não vai utilizar, que se der, se for o caso, ele utiliza, não tem vergonha para isso. Venda de jogador, negociação com o atleta, cortar despesas, chamar a torcida para ajudar, são soluções básicas, é o que todo mundo fala, e não é isso que a gente espera daquele que comanda o Vasco. A gente quer uma coisa nova, a gente quer projeto, a gente quer não vão me colocar estereótipos de chamar de candidato, não. É isso que alguém espera do presidente do seu clube, e não é isso que ele está falando, entendeu? Ele está foi extremamente vago para mim. E aí eu faço 2 perguntas, tá? Primeiro, uma provocação. Será que as pessoas não estão confundindo discurso realista com incompetência? Ah, eu sou realismo, eu vou fazer, mas para mim está sendo um grande incompetente de não produzir até agora nada de novo. Nada de novo. Estou produzindo nada de novo. Dando as mesmas soluções que já foram feitas no passado e que não deram certo. Beleza? E depois, por que eu tenho que confiar que dará certo? Se até o momento nada de concreto foi apresentado, porque eu tenho que confiar nessa diretoria, de achar que vai dar certo. Ah, porque está no começo do trabalho, mas pelo amor de Deus, apresentasse alguma coisa concreta. Beleza, meus amigos? Essa é a minha maior provocação, na verdade, as pessoas, será que não estão confundindo discurso realista com incompetência? Um abraço, tchau.